Olá pessoal, hoje trago-vos mais duas opiniões. Neste caso será uma graphic novel e um livro do Albert Camus, A Queda. O primeiro livro que eu quero falar hoje é este, do Paco Roca, A Casa. Vocês conseguem ver bem? Pronto, tem um formato assim um bocadinho mais estranho, um retângulo na horizontal. E este livro foi-me gentilmente enviado pelo Eduardo Cortês, que se calhar vocês conhecem aqui dos comentários. É um seguidor habitual do canal e também faz parte do grupo de leitura do Senhor dos Anéis. E ele fez questão de me enviar esta graphic novel porque ele tinha lido e tinha gostado muito. E eu fiquei-lhe mesmo muito agradecido. Eu tinha visto a opinião da Isa recentemente desta graphic novel e que se tornou rapidamente num dos livros favoritos dela. Eu até penso que ela, na tag dos 50%, disse que este livro era o livro favorito de 2018, até ao momento. E claro que fiquei curioso. Já não me lembrava de muito da história e fiquei surpreendido quando percebi que era uma graphic novel que lidava também com o tema morte do pai. Se vocês têm acompanhado o canal, sabem que eu li algumas graphic novels este ano. 3 graphic novels, esta é a terceira. Mas as outras duas que eu li também tinham este tema, morte do pai. Que graphic novels é que eu li, se vocês já não estão recordados? Foi então o Fun Home, da Alison Bechdel, que é uma história verídica, é a história de vida da Alison Bechdel, e que conta como é que o pai morreu e a relação que ela tinha com o pai, entre outras coisas. E eu gostei. Outra graphic novel que eu li foi esta, O Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi, que tem precisamente o mesmo tema, a morte do pai deste narrador, e que eu adorei. Este achei absolutamente fantástico e vocês têm a opinião dos dois aqui no canal. Portanto, se vocês já não se lembram ou por acaso não viram, vejam se tiverem interesse, ok? O Eduardo foi então muito simpático e decidiu enviar-me este livro a casa. Não era preciso, mas eu fico mesmo muito agradecido, Eduardo. Graphic novels é o tipo de livros que eu gosto de ler, já percebi, e fiquei mesmo muito agradecido quando a Olga me enviou o Persépolis, também é uma que eu quero mesmo conhecer, mas não é o tipo de livro que eu invista, não é? Na hora de investir, na hora de comprar, na hora de adquirir, penso sempre noutros livros, não é? Existem sempre outras prioridades, mas fico sempre muito contente de ler estes livros e as experiências têm sido fantásticas até agora. E então, como eu já disse, este foi um livro que o Eduardo gostou mesmo muito e que a Isa também. Já agora deixo o link da opinião dela cá em baixo. Passem lá, vejam. E pronto, como eu já disse, também lida com o tema morte do pai. Neste caso, porque a casa? O senhor que morre tem 3 filhos e quando morre os filhos decidem vender a casa e todos combinam uns dias para, de certa forma, tornarem a casa apresentável para conseguir vender. E então todos eles se dirigem até esta casa, que eu não disse, mas é uma casa no campo, uma casa rural. Este senhor tinha uma casa na cidade e os filhos vivem na cidade, mas esta casa foi construída por todos. O pai fez mesmo questão, quando eles eram crianças, de o ajudarem na construção da casa. Todos eles foram responsáveis pela construção da casa, desde o mais pequeno até ao mais velho. E neste momento em que o pai faleceu, eles vão recordar, vão lembrar-se de algumas aventuras que tiveram em criança, talvez mudar a opinião sobre alguns episódios e pôr de lado amarguras e ressentimentos. E eu gostei deste livro. Não é tão triste como O Diário do Meu Pai, que esse sim eu achei mesmo triste, e não é tão complexo como Fun Home, mas Fun Home também é uma história verídica, portanto eu compreendo. É uma história muito simples, e por ser a cores, por ser a cores, por ter estas cores quentes, eu até vos posso mostrar aqui alguns exemplos. Cores quentes, muitos amarelos, muitos sépias. Como eu escrevi no Goodreads, reforça então o poder das recordações que estes personagens vão tendo. Não é tão triste, então, como eu disse, como O Diário do Meu Pai, que assim fez-me um grande aperto no coração, mas é um livro que, se vocês pensarem na solidão, há aqui um momento muito triste em que uma das filhas leva ao pai, quando ele já estava prestes a morrer, já num período grave da sua doença, o leva ao hospital. É uma parte mesmo no fim, por isso eu não sei se vos mostro as imagens, mas sim, eu posso mostrar assim de longe, acho que não há problema. Vejam só, aqui. E que vocês têm a comparação entre 2 períodos. Se vocês virem na esquerda, vocês têm o senhor com uma cara mais redondinha, se calhar. Vocês conseguem ver bem, se calhar assim.
ok? E do outro lado com a cara mais afilada. Isto porque, num dado momento, o pai tem então esta doença e os filhos decidem vender o carro, que tinha um significado muito grande para ele. E o senhor, vocês percebem que ele, a partir daí, ele deixa-se morrer. E os filhos não compreendem como é que um homem tão forte, como era o seu pai, se deixou morrer. E essa parte, sim, essa parte é muito triste. E eu gostei mesmo muito. Percebo então porque é que é o favorito da Isa. Mas então, como eu já tinha lido O Diário do Meu Pai e o Fun Home, o impacto já não foi tão forte. E eu sou um lamechas para estas coisas e choro que nem uma Madalena. Mas sim, muito triste, muito triste. E recomendo qualquer um dos outros também. Muito obrigado, Eduardo. Gostei mesmo muito de ler A Casa do Paco Roca. E a Isa, se não me engano, recomenda também o Ruínas... Não, Rugas. Acho que é assim que se chama, Rugas. Que eu vou deixar aqui. Penso que também está cá editado. Não sei se pela Levoar ou se pela Bertrand. Já não tenho a certeza. Mas gostei. Gostei de ler, então. Toda a simbologia da casa aliada às recordações da infância destes 3 filhos deste senhor. Muito bonito, muito bonito. E muito ligado à terra, muito ligado às árvores, muito ligado a trabalhos manuais, coisas que eu também conheço, das minhas próprias vivências. Portanto, também achei isso muito simpático. Gostei. Não vos disse, mas aqui no fim vocês têm uma pequena biografia do Paco Roca, que é então este ilustrador e autor de cómics que nasceu em Valência em 1969 e que já venceu também uma imensidão de prémios, inclusive com esta graphic novel. Aqui na contracapa eles destacam também a obra O Inverno do Desenhador. Por acaso não estou a ver qual é. Muito bem, vamos então ao próximo livro. E o próximo livro que eu tenho para vos falar é este, do Camus, A Queda. Nesta edição que eu tenho da Livros do Brasil, já há algum tempo, e que estava sempre a adiar a leitura deste livro, porque sabia que ia ser uma leitura um bocadinho complicada, difícil de compreender. Antes de começar a falar sobre o livro, dizer então que o Camus foi um escritor francês que nasceu na Argélia, nasceu em 1913 e morreu em 1960 num acidente de carro gravíssimo. Depois estive a ver também alguns vídeos. Por exemplo, ele tinha um bilhete, penso que de autocarro, na altura em que morreu, mas que no último minuto decidiu que ia de carro. Penso que com um editor, algo relacionado, eu penso que sim, que era o editor que ia a conduzir nesse carro. E infelizmente morreu, penso que 3 anos depois de ter ganho o Prémio Nobel. As obras mais conhecidas do Camus são precisamente este, A Queda, que foi o seu último romance, entre aspas, obra de ficção, talvez assim, melhor, não sei, já conversamos melhor. Mas também tem outras muito conhecidas, como por exemplo O Estrangeiro, foi assim que ficou em português, e também, deixem-me pensar, O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, também, e penso que A Peste, exatamente, estava-me a esquecer da Peste. Onde é que eu ouvi falar do Camus este ano? Precisamente neste livro, que eu até já vos mostrei, do Fun Home. No Camus e muitos escritores, porque aqui o pai da Alison Bechdel era um grande leitor. Aliás, ele era professor. Professor de inglês, penso eu. E vocês têm aqui um momento em que o pai da Alison descobre que o Camus morreu. Vejam só aqui este momento. A morte feliz, não é? Quando ele lê sobre o acidente de carro. E fiquei sempre com esta recordação deste livro e eu sabia, obviamente, que tinha este livro do Camus por ler e que não fazia sentido estar sempre a adiar. Muito bem, vamos então falar sobre este A Queda. É preciso dizer que o Camus estudou filosofia e que ele pertencia a um grupo de filósofos, podemos dizer assim, existencialistas e nihilistas. Com isto quer dizer que ele acreditava, penso eu, de uma maneira muito geral, porque eu não sou da área de filosofia, mas do que estive a pesquisar, este tipo de filósofos acreditava que a vida não tinha um propósito específico, não existia uma razão para a vida. Ou seja, que tudo acerca da vida era absurdo e ilógico e incompreensível. E que nós devíamos viver de acordo com isso, sabendo de antemão que não havia razão aparente e que não havia karma, por exemplo. Portanto, o Camus rejeitava tudo o que estivesse relacionado com a religião. Ele dizia que não acreditava em Deus e que também não era ateu. Portanto, ele punha de parte tudo isso.
Não é fácil falar deste livro porque não é um romance. Eu penso que se poderá dizer que é um livro de ensaios, disfarçado de monólogo. Vocês têm aqui um personagem que se chama Jean-Baptiste Clamence, que ele passa o livro inteiro a confessar-vos e a dizer-vos da sua transformação. A queda, esta queda metafórica, embora o livro tenha aqui uma queda literal, que também influencia a transformação deste homem. Vocês conhecem este homem, vocês estão num bar em Amsterdão, chamado Mexico City, e o João Batiste interpela-vos, porque sente que vocês estão com dificuldade a pedir uma bebida ali ao gorila do bar, como ele diz, do bartender, por causa desta barreira da língua. E é a partir desse momento que ele começa a discorrer sobre tudo. E são tantos os tópicos que ele aborda aqui. O tópico da amizade, o julgar os outros, o suicídio, as relações amorosas também, mesmo também a caridade, o altruísmo, todos esses aspectos, a política, a forma como nós vemos a vida e a morte. Ele aborda estes temas todos. Fica difícil dizer então quem é este homem. No princípio ele era um advogado em Paris que retirava grande prazer da forma como ajudava as outras pessoas, não só no seu ofício enquanto advogado, mas também, por exemplo, dando esmola aos pobres e assim, fazendo serviços que se calhar outras pessoas evitariam fazer por completo. Mas ele retirava então prazer disso e gostava de ser visto como um bom homem. Era isto que o elevava acima de todos os outros homens. E depois existe um momento em que se dá a transformação deste homem e ele passa do 8 ao 80, não é? Desta caridade, deste altruísmo ao deboche, à entrega aos vícios, a mulheres, a álcool, tudo isto. Porque existe uma mudança da sua filosofia de vida. E fica difícil dizer mais sobre este livro. É uma experiência. Eu podia-vos ler aqui, por exemplo, algumas passagens, porque às tantas vocês não sabem se é apenas o João Batiste a narrar-vos, se é a opinião do próprio Camus, porque eu não conheço a filosofia do Camus, vou ser sincero, algumas partes fui ver, esta parte do existencialismo, do nihilismo, e assim, mas fica difícil saber se o que o João Batiste diz é o que o Camus pensava, ou se trata de alguma ironia, que eu não entendo, não é? A dizer também que este livro foi muito elogiado por filósofos também como o Jean-Paul Sartre, que disse que este era um dos livros mais bonitos, como é que ele diz aqui? A narrativa mais fascinante de Camus e talvez a mais mal compreendida. E eu percebo, obviamente, depois de ler o livro. Vejam aqui o que ele diz acerca da amizade. Vejam só, onde é que isto está? Achei muito interessante. Um dos tópicos, então, que o João Batiste aborda, e vejam só o que ele diz. Sobretudo, não acredite nos seus amigos quando lhe pedirem que seja sincero para com eles. Esperam apenas que os mantenha na boa ideia que fazem de si próprios, fornecendo-lhes uma certeza suplementar que a extrairão da sua promessa de sinceridade. Como é que a sinceridade poderá ser uma condição da amizade? O gosto da verdade a todo custo é uma paixão que nada poupa e a que nada resiste. É um vício, por vezes um conforto ou um egoísmo. Se, pois, se encontra neste caso, não hesite. Prometa ser verdadeiro e minta o melhor que puder. Corresponderá ao profundo desejo deles e provar-lhes-á duplamente a sua afeição. Portanto, de certa forma, o que ele está a dizer é que se nós queremos realmente manter os nossos amigos, temos de ter o cuidado, porque mesmo que nos peçam verdade absoluta, não lhes podemos dar isso. A verdade magoa. A verdade afasta as pessoas. Isto é uma espécie, como eu escrevi também lá no Goodreads, é cinismo, não é? É o não acreditar nos valores, na moral que nos são transmitidas sempre, não é? Mesmo que não seja muito aparente, mas o que nós todos aprendemos desde crianças é a ser verdadeiro, a não mentir a ninguém. Mas depois aprendemos com a vida que realmente isso não é possível, não é sempre possível. E não podemos ser francos todo o tempo. O que ele nos aconselha é criarmos esta espécie de fachada, que foi o que o próprio João Batiste fez ao longo da sua vida. Portanto, fica difícil dizer o que é então este livro. É um livro muito complicado em alguns pontos, sim, difícil de compreender. Nunca achei uma leitura aborrecida. Eu comecei este livro
há uns dias, não sei se no dia 15, e li os primeiros 3 capítulos, mas depois tive outras leituras, tive tempos um bocadinho mais atarefados, e quando decidi retomá-lo, decidi começar do princípio. Não me incomodou nada começar do princípio, aliás, é um livro que eu pretendo reler, e por ser o último, penso que a última obra de ficção do Camus, eu penso que ganhará mais quando eu fizer então a releitura, depois de ter lido os outros livros dele, principalmente o Estrangeiro e a Peste, acho que é assim que ficou em português. Fica difícil então debater os tópicos que ele aqui aborda. Não é um livro fácil, é um livro pessimista, é um livro que expõe a natureza humana. Não é nada que vocês já não saibam. E aqui vão ouvir algumas verdades, mas como o próprio narrador aqui confessa, na última página, e que também realmente não me admirei, porque foi isto que eu senti ao longo de todo o livro, o que ele pergunta é assim: não somos todos nós semelhantes, falando sem cessar e para ninguém, enfrentando sempre as mesmas perguntas, embora conheçamos de antemão as respostas? Muito bem, gostei então de conhecer este livro, que fica difícil de classificar, mais uma vez. Existe uma edição, penso eu, que da Everyman's Library, que reúne as obras principais do Camus, que não é assim tão cara. Fica muito mais económica do que comprar, por exemplo, todos os livros da Livros do Brasil, embora eles não sejam dos mais caros, mas também são livros muito fininhos. Em certos aspectos fez-me lembrar quase uma narrativa do Kafka, de tão impenetrável que às vezes era, porque aqui o que vos interessa não é a vida do João Batiste, nem os altos e baixos da sua vida, mas sim o que ele procura transmitir. Às vezes ele dá exemplos de pessoas que ele diz que conhece, e vocês se calhar percebem que ele está, de certa forma, a inventar algo para vos transmitir a ideia que ele quer passar, quase como Jesus na Bíblia fazia com parábolas, para as pessoas entenderem, para as pessoas com menos capacidade, como eu, pelo menos tentarem entender alguma coisa. E eu gostei. Várias referências aqui também a outros livros. Recomendo então A Queda, mas eu acho que deveria ter começado então por outros livros do Camus, mas gostei. Já não me lembro que estrelas é que dei, mas penso que 4, porque não foi aquela leitura absolutamente fantástica que eu tenha adorado, porque saí do livro sem compreender muitas coisas. Espero que tenham gostado então do vídeo. Sei que não foram as opiniões mais construtivas de sempre, mas pronto, gosto sempre então de partilhar algumas coisas e de falar um bocadinho das leituras que tenho feito. Vemo-nos então no próximo vídeo. Têm perguntado acerca os meus, da relógio d'água que eu realmente tinha prometido, e estou a pensar fazer o vídeo brevemente, mas é que são alguns e vai dar um bocadinho de trabalho. Eu sei que sim, por tudo aqui à minha beira, e mostrar-vos um a um. Mas está prometido, tenho de fazer, obviamente. Vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!